From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Continuamos com a nossa meditação no capítulo 23 do livro de Êxodo. Nós vimos na última programação do verso 1 ao verso 9 e hoje nós vamos iniciar então a partir do verso 10. O profeta de Deus para esta era, na mensagem O Anjo de Deus, ele diz assim para nós: agora, se você está nessa condição, com um propósito em seu coração, que você vai servir a Deus desde hoje e para sempre, não importa se você é um pecador. Quando você está aqui para ser curado, simplesmente caia no altar e entregue o seu coração a Ele. Então, receba o Espírito Santo. Suba aqui. Mas lembre-se, faça isso. Creia de todo o seu coração. Eu creio que o tempo de separação está aqui e agora, deixando que o sujo suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda. A hora vem quando Deus desenhará a linha divisória, correto? A igreja está perto de ser arrebatada. Agora, amigos, vamos nos preparar para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto vem de acordo com o que nós meditamos na nossa última programação, falando sobre a atribuição da justiça, a justiça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a celebração das festas que Israel tinha, que foram decretadas para Israel. Isso é bem importante. Essas festas têm um significado também para nós, não um significado como era para nós comemorarmos aquelas festas como eles, mas é um tipo de alguns eventos que aconteceram no Novo Testamento. Então vamos ver, começando no verso 10, a gente vai ver, meus irmãos, que há uma ligação entre a adoração de Deus e o trabalho da terra. Tudo pertence a Deus. Guarda isso no seu coração. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo, a terra, o céu, tudo foi criado por Deus. O inimigo, ele tem distorcido, tem deformado a criação de Deus, mas tudo foi Deus quem criou. A terra pertence a Deus. E lá em Israel, as festas religiosas, elas estavam ligadas ao calendário agrícola, ao tempo das colheitas. Se nós observarmos que, onde nós estamos meditando no capítulo 23, sempre foi uma série de 7. Você pode também ver lá em Levíticos 23 também. Mas sempre o ano agrícola em série de 7. O 7º dia era o sábado. Então eles tinham o 7º dia, toda semana, que era o dia de sábado. E o 7º ano era o ano sabático. Depois da Páscoa, eles celebravam a festa dos pães asmos. Essa festa durava 7 dias. Depois do 7º dia, aí iniciava a festa das trombetas. E a festa das trombetas também incluía o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Foi tudo que Deus determinou, eventos que Deus determinou ali para Israel.
O sábado semanal não era apenas, não lembra apenas dos judeus que eles pertencem a Deus, mas também eles vai mostrar todo o cuidado que Deus tem com o homem, irmãos, com a saúde do homem, do animal, com a saúde da terra, porque tem um ano sabático que propiciava uma oportunidade maior de descanso e restauração. Deus, ele sempre se preocupa com cada detalhe, até com as coisas naturais. Deus se preocupa. Se hoje a gente tivesse pelo menos uma parte dessa consciência do uso das coisas naturais. Hoje o homem, ele não valoriza nem as coisas espirituais, também as coisas naturais também. Naturais, que eu digo, as coisas da natureza. O homem atual, ele valoriza aquilo que ele pode ganhar, conquistar de bens materiais. E aí você pode fazer uma lista na sua mente de todos os bens materiais. Ele explora os recursos, tanto os humanos das pessoas, quanto os naturais, com fins egoístas, olhando para ele mesmo, tentando atender, como diz o apóstolo Paulo, o seu próprio ventre. Tem como seu Deus o seu próprio ventre. Então pega as coisas que Deus deixou, como nós estamos vendo aqui, no capítulo 23, do verso 10 em diante, eles pegam as coisas naturais que Deus deu, ao invés de usar, seguir. Olha como que Deus estava preocupado. Deus estava preocupado em ordenar todas as coisas. Deu o dia de sábado para o homem descansar fisicamente, para os animais. Ele também permitiu o sétimo ano, o ano sabático, para que a terra pudesse descansar. Isso é Deus cuidando da sua própria criação, orientando ao homem a ter cuidado com a sua própria criação. Na série de mensagens intitulada Adoção, profeta de Deus para esta era, William Marmon Branham, ele diz que a terra, ela geme para que os filhos de Deus sejam transformados. O homem, através da exploração dos recursos humanos e naturais, de forma desleixada, ele mesmo vai trazer a sua própria destruição. Ele está chamando a sua destruição, mexendo na natureza. E aqui, a partir do verso 10, a gente vê esse cuidado de Deus para que a terra possa descansar no sétimo ano, que o homem possa descansar, que o animal e assim por diante. É a preocupação de Deus com a criação, com tudo que foi criado. Por outro lado, nós vemos também a ambição do homem. Quanto o homem é ambicioso em conquistar, em ter, em reter, apenas para si próprio, não se preocupando nem com geração futura, nem com nada disso, apenas olhando para si mesmo. E isso traz consequência. E nesta série Adoção, o profeta faz esta afirmação, que o homem se destruirá por si mesmo, por destruir a natureza. O homem se destruirá por si mesmo, por destruir a natureza. A natureza é a criação original de Deus, meus irmãos. Houve a queda, ela também teve que produzir cardo, espinhos, mas você percebeu que tudo na natureza é perfeito? O homem fica tentando imitar a natureza. Você olha uma árvore, além de ela dar frutos, além dela dar sombra, suas raízes se aprofundar na terra, uma árvore ainda abriga vários tipos de insetos, uma árvore ainda abriga vários tipos de pássaros que podem fazer o seu ninho nela. Como eu já disse, ela pode produzir frutos para que o homem possa comer, se alimentar, ou então esses frutos caem na floresta e outros animais comem dela. Ela ainda absorve durante a noite todo o gás carbônico. Você sabia disso? Todo o gás que faz mal para o ser humano, ela absorve todo esse gás carbônico à noite, processa dentro dela e durante o dia ela solta oxigênio que faz bem para a gente. Tudo isso é a natureza perfeita de Deus. E Deus aqui, verso 12, verso 15, verso 16, até o verso 19, nós vamos ver esse cuidado de Deus, essa orientação de Deus,
em relação às coisas que ele deixou. Cada uma dessas celebrações de Israel vai lembrar um evento. Mais adiante, nos próximos capítulos, a gente vai ver em detalhes. Para não ficar maçante agora, nós só vamos pincelar. Mas guarde isso. A natureza é perfeita. O homem está tentando fazer carro para correr a 300 km por hora. Na natureza tem a velocidade da luz. Quem consegue chegar à velocidade da luz? Não consegue. Isso tudo vem do nosso Deus. Falando um pouco mais, vamos avançar um pouco mais, falando sobre a Páscoa. A Páscoa, ela nos lembra da morte de Cristo. Cristo é representado na Bíblia, São João capítulo 1, verso 29, como o Cordeiro de Deus. João, ao vê-lo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos isso na última programação, sobre a justiça de Deus, sobre o ímpio, tirando o pecado do ímpio. Depois você escute a programação de ontem, que nós detalhamos melhor. Agora, a festa das primícias, ela era uma representação, símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. A festa dos tabernáculos vai nos lembrar da nova vida, do nosso futuro, da nossa alegria, da nossa plenitude, quando Deus nos levar desta terra, desse hospital para pestilentos, para a sua glória celestial. Ele disse que ele faria um tabernáculo melhor para nós. Ele disse: aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando nós vemos essa festa dos tabernáculos, ela vai lembrar cada um de nós da nossa nova vida. Não uma nova vida aqui nessa terra, não uma nova vida aqui para prosperar aqui, mas uma nova vida celestial, um reino futuro, de alegria, de plenitude. É isso que Deus está preparando para nós. Quando é que passamos por certas dificuldades, neste momento presente, nesse tempo presente, nós passamos. Mas cada dificuldade que nós passamos, meus irmãos, é Deus nos preparando para que possamos estar com Ele lá naquele tabernáculo eterno. Aqui, neste capítulo 23, a partir do verso 10, nós estamos vendo um tabernáculo, uma festa de tabernáculo terrena, que ainda tinha morte, ainda tinha dor, ainda tinham problemas, mas agora isso aponta para um tabernáculo celestial. Aquele tabernáculo de São João capítulo 14, que é esta promessa maravilhosa que Deus fez para nós. Agora, para chegar lá, não vai ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Deus quer que nós, irmãos, tenhamos raízes profundas. Nós acabamos de falar sobre a natureza. Deus quer que nós tenhamos raízes profundas. Só depois que a árvore, que a planta, ela aprofunda suas raízes na terra para tirar o máximo de nutrientes, de água que ela precisa, só depois ela vai dar fruto. Deus quer que você tenha raízes antes de produzir frutos. É isso que Deus quer. O problema é que as pessoas querem dar frutos sem ter raiz. Aí qualquer vento, qualquer coisa que bate, destrói, não firma. Mas o que Deus quer para nós é que nós tenhamos raízes. E aonde se aprofundam as nossas raízes? Num credo? Numa denominação? Não! Nossas raízes se aprofundam na palavra de Deus. Apenas na letra? Não. No Espírito. E o Espírito de Deus hoje está na mensagem revelada de um profeta, que nos traz a realidade de Deus. Não apenas um discurso bonito, não apenas uma teologia, não é isso. Mas ele traz a revelação de como sermos preparados para que naquele dia, naquela chamada celestial, quando o Pai vier nas nuvens, quando as nuvens se abrirem, a trombeta tocar, os que estiverem vivos serão transformados, os mortos ressuscitarão primeiro, e cada um de nós vai assumir a sua posição celestial naquele corpo transformado, e estaremos para sempre com o Senhor. Oh, que promessa divina!
Isso faz simplesmente os nossos corações se encherem de alegria. Não quer você também fazer parte dessa fileira celestial, para que aonde o Senhor estiver, eu e você possamos estar também neste tabernáculo de alegria, de plenitude, de alegria perfeita. E finalizando estes versículos, aí perto do versículo 19, a gente vê mais uma vez Moisés falando sobre a prática, os ritos de fertilidade, de idolatria, condenando essas coisas idólatras, essas coisas ímpias. Os ímpios, ao invés de darem glória a Deus pela fertilidade, pela terra, eles criavam imagens. Então Moisés repreende eles aqui no finalzinho desses versículos em relação a essas coisas. Mas o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.